Somos o Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Somos a marca da nossa economia, da nossa cultura e da nossa gente. Somos o único Potiguar Notícias, mas com diversos rostos que formam opinião. Somos milhões de potiguares atentos às notícias. Nossas linguagens se desdobram em diversos formatos e variadas plataformas. São mais de 2 décadas de transformação, engajamento, crescimento e história. O Potiguar Notícias cresce com a marca da inovação. Cresce com muitos desdobramentos, seja em texto, arte, rádio, TV ou redes sociais. Tudo para lhe ouvir. Tudo para falar com você. Com os mesmos valores que trouxe o Potiguar Notícias até aqui. Com a mesma visão que permite olhar o futuro com esperança em dias melhores para todos. Uma marca que nasceu com a obsessão pelo respeito, a diversidade, a liberdade de expressão e a criatividade. A marca Potiguar Notícias já surgiu fazendo comunicação integrada. Cresceu se comunicando com diversas plataformas, diversos jeitos e diversos pensamentos. Ouvir e falar com você é a missão da marca Potiguar Notícias. Ouça, veja e sinta a vocação de comunicar a serviço do Rio Grande do Norte. Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Atenção, emissoras de rádio e TV. A partir de agora, entramos em cadeia pela PNTV, com o jornal Potiguar Notícias. Tá me escutando aí, Fernando? Olá, muito boa tarde. Começa agora o jornal Potiguar Notícias, segunda edição desta terça-feira, 12 de abril de 2022. E eu peço licença para entrar na sua casa, onde quer que você esteja, nos acompanhar. Começamos agora o nosso jornal com a informação e teremos entrevista também. Daqui a pouquinho, Fernando Freitas irá entrevistar Pedro Lopes, ele que é auditor fiscal. Então, assim que eu terminar aqui, haverá a entrevista aí com Fernando Freitas e o Pedro Lopes. Lembrando que você pode aí acessar as nossas redes sociais, pelo nosso Instagram, Potiguar Notícias, pela nossa página no Facebook, Potiguar Notícias, além desse canal onde diariamente você pode nos acompanhar a programação da PNTV, essa TV que já faz história no estado do Rio Grande do Norte há mais de 25 anos e é por você e para você, o jornalismo com responsabilidade e a informação em tempo real. Esse é o papel aqui da PNTV. Eu começo o jornal mandando os alô, as rádios, elas que nos retransmitem diariamente. 167 municípios é o que compõe hoje o estado do Rio Grande do Norte. E nós conseguimos atingir aí uma marca de mais de 60 rádios que ecoam aí a nossa voz, que transmitem aí diariamente a programação da PNTV. A todos o nosso muito obrigado. Para a gente é sempre uma honra e uma satisfação poder levar para você, onde quer que você esteja, a nossa voz, a informação e, como eu já falei, a informação, o jornalismo em tempo real. As nossas rádios, que nesse momento fazem cadeias com a gente, é a Macaíba FM, a 87.9, além da Cena TV, a sua TV web no município de Macaíba. Pela 105 FM, estamos lá no município de Ceará-Mirim. Em Jaçanã, quem nos ouve está na FM Flores. Em Nísia Floresta, estamos pela FM Executivo. São Gonçalo do Amarante, estamos nas ondas da São Gonçalo do Amarante FM. Na Zona Norte, na nossa grande e querida Natal, nós estamos pela Zona Norte FM. Cerro Corá, estamos pela Liberdade FM. Em Mossoró, estamos nas ondas das Asas da Esperança. Santa Cruz, estamos na Santa Rita FM. Carnaúba dos Dantas pela Rádio Seridó FM. Rádio Bahia, em Bahia Formosa, perdão. Estamos pela Pontal FM. Em São Bento do Trairi,
estamos pela Princesa FM. Em Nova Cruz, pela Curimataú FM. Areis, Guaíras FM. Em Goianinha, você pode nos acompanhar na Rádio Goiânia Web, TV Rádio Goianinha Educativa, Rádio Goianinha, Rádio Saudade Web. E para finalizar as nossas rádios de hoje, você pode nos acompanhar aí pela Extremoz FM. Essas são as rádios que nesse momento fazem cadeias com a gente. Agora vamos de notícias, direto da nossa redação, para você ficar muito bem informado do que está sendo destaque pelo nosso estado ou pelo mundo. Te convido a passar lá no nosso portal potiguarnoticias.com.br e se atualizar aí das notícias. E vamos de política, os bastidores aí, o cenário político, a cada dia que se passa está ficando muito mais acirrado e muito mais quente, se aproximando aí o prazo do Tribunal Regional Eleitoral aí para as coisas se formalizarem. Então, a tendência é que daqui para diante as coisas possam tomar um novo rumo no nosso estado e no cenário nacional como um todo. Lula bate o martelo e MDB e PT estarão juntos nas eleições de 2022. Na noite desta segunda-feira, participaram de um jantar na casa do ex-senador Nilson, do MDB, em Brasília, o presidente estadual e deputado estadual Walter Alves, o ex-senador Garibaldi Alves e o senador Jean Paul, além de outros senadores da oposição ao governo Jair Bolsonaro. O jantar foi intermediado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e teve como assunto principal a possibilidade para o MDB apoiar Lula já no primeiro turno das eleições presidenciais e, mais especificadamente, as alianças entre as duas legendas no Rio Grande do Norte. De acordo com interlocutores, o ex-presidente, ao se tratar do estado do Rio Grande do Norte, mais uma vez determinou a indicação do deputado Walter Alves para vice na chapa da reeleição da governadora Fátima Bezerra. O anúncio formal deverá ser feito pela própria governadora. A foto, contudo, já indica aí uma aliança praticamente selada. As fontes revelam ainda que o ex-governador Garibaldi Alves afirma que o processo para a decisão final da chapa majoritária no Rio Grande do Norte está bem encaminhada, abre aspas. Estamos ainda a conversar. Há um apelo para o concluído processo só venha a ser anunciado aí pela governadora, mas está caminhando muito bem, afirmou aí o ex-senador e ex-ministro Garibaldi Alves, que já foi ministro, inclusive, do governo da Dilma Rousseff. Rogério Marinho confirma que a oposição já tem candidato para apresentar agora para as eleições de 2022, que é o que está sendo comentado depois da desistência ou não, na verdade ele não se pronunciou em nenhum momento que seria candidato, apenas foi posto o nome do deputado e presidente da Assembleia Legislativa Ezequiel Ferreira, mas, no entanto, ele, no silêncio, ele não será mais candidato, não, o nome não é mais do Ezequiel, aí o candidato da oposição. Porém, o ex-ministro Rogério Marinho, em entrevista nessa terça-feira a uma rádio local aqui do estado, afirmou que a oposição já tem um candidato ao governo do estado e o nome dele deve ser lançado até a próxima terça-feira, dia 19, logo após aí o feriado da Semana Santa. Rogério não quis divulgar o nome, mas garantiu que o palanque para a reeleição do presidente em sua campanha está confirmado, tendo em vista ser também a primeira vez que concorrerá à vaga ao Senado Federal. Abre aspas. A oposição tem candidatos. No dia 19 será lançado esse candidato. Nós estamos trabalhando para tentar unificar as posições. Hoje, eu já tive com algumas personalidades do mundo político. À tarde estarei com outras, ontem estive com outras, e a ideia é no dia 19, após a Semana Santa, lançarmos a nossa candidatura. Fecha aspas, afirmou aí o ex-ministro Rogério Marinho. Apesar das indefinições, uma coisa já está garantida. Jair Bolsonaro terá palanque, que quem também garantiu
foi o deputado federal General Girão, que também teve o seu nome aí postulado a ser pré-candidato ao governo do estado. Abre aspas. Quanto ao meu nome, pretendo renovar o meu mandato como deputado federal. Mas, como já disse em outras oportunidades, sou soldado em missão. Caso não haja definição para outro nome, se for da vontade do nosso grupo que o nome seja o meu, eu aceito a missão, disse aí o deputado federal General Girão. Prefeitura de Parnamirim entrega escrituras públicas a moradores da comunidade Zeca Passos, no Parque Industrial. O prefeito Rosano Taveira, acompanhado de secretários de Habitação e Regularização Fundiária do município, Rogério Santiago, e demais autoridades do Poder Administrativo e Legislativo do município, entregou na noite desta segunda-feira as primeiras escrituras públicas provenientes do processo de regularização fundiária no município. No total, foram entregues mais de 100 escrituras aos moradores da comunidade Zeca Passos, no Parque Industrial. Para o prefeito Rosano Taveira, essa foi uma noite emocionante. É um momento histórico para o nosso município e este apenas é o primeiro passo. Abre aspas. Nosso objetivo é entregar 5.000 títulos até o final deste mandato, adiantou aí o prefeito de Parnamirim, Rosano Taveira. Agora eu vou passar a bola para o meu amigo Fernando Freitas, que já está com o convidado dele. Você não pode perder essa entrevista. Fernando, seja bem-vindo aqui ao Jornal Potiguar Notícias. Pedro Lopes também, sinta-se à vontade. Os telespectadores e os ouvintes estão aí à sua inteira disposição. Obrigado, Heloísa. Quero aqui dar uma boa tarde especial para todos os internautas do Potiguar Notícias, aqueles que estão nos acompanhando nas plataformas digitais, no YouTube, no Facebook, no Instagram do Potiguar Notícias, tá? Vai lá e nos acompanhe. Então, um abraço aqui para todos que já estão nos acompanhando. Aos ouvintes das rádios parceiras, aqui nominadas por Heloísa. Então, temos mais de 60 municípios, Pedro Lopes, acompanhando, ou que irão acompanhar, né, retransmitir o nosso programa de hoje à tarde. Queria aqui dar um abraço especial ao Pedro Lopes, ao nosso convidado, auditor fiscal do Estado do Rio Grande do Norte, ex-presidente do Sindicato dos Auditores, ex-controlador, até um dia desse, ex-controlador do Estado do Rio, geral do Estado do Rio Grande do Norte, fez um trabalho belíssimo à frente da Control. Aqui mandar um abraço para os colegas auditores do Sindicato também dos Auditores Fiscais, o Juarez, o Edilson Júnior, o Roberto, o Araújo, ao Júlio Basílio, ao pessoal das Farm, né, Edilson Júnior, Ribamar. Mandar um abraço aqui especial, Pedro, para o pessoal também da Control, viu? Tem lá o Guilherme, né? O Guilherme, está lá a Márcia, a Débora, tá um pessoal bacana lá da Control que faz um trabalho espetacular nessa parte de acompanhamento das contas públicas, das despesas públicas no Rio Grande do Norte. Mandar um abraço também especial a Alexandre, que foi um controlador geral no final ali do governo do Robson, que teve uma passagem muito bacana, né, pela Control. Então, está morando em Portugal. Um abraço aqui para ele e para os seus familiares. Pedro Lopes, me dê um minutinho para fazer aqui, e a Heloísa também, alguns comentários sobre umas greves no município de Natal. Tem uma greve ilegal, absurda, tá? Olha o que eu estou dizendo, uma greve ilegal e absurda, que é a greve do Seturne, o Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos do Rio Grande do Norte, decretou há mais ou menos um mês atrás que iria rasgar o contrato que existe com a prefeitura e paralisou dezenas e dezenas de linhas, né, que atendem principalmente a população mais carente do nosso município. Então, essa greve é uma greve ilegal, tá? A Justiça já determinou uma decisão do juiz Arthur Cortez, determinou que o Seturne retorne com essas linhas que foram paralisadas nos últimos dias. Aqui a gente faz um apelo para que a STTU, que é a Secretaria de Mobilidade Urbana,
do município de Natal cumpra essa determinação judicial e cobre do Seturne o retorno imediato dessas linhas de ônibus para poder atender a nossa população. Agora, tem duas greves legais, Pedro Lopes. Duas greves legais, legítimas, legais. Uma dos educadores do município de Natal. Os educadores nada mais querem que seja feita a atualização dos seus salários conforme a portaria do Ministério da Educação, que subiu, né, em 33% o piso salarial. A prefeitura não abriu um canal de negociação com os educadores, foi à justiça, a justiça determinou, né, o retorno das aulas, e agora o movimento, que é um movimento muito forte, inclusive, dos professores e dos educadores do município de Natal, está aí, né, prestes a levar uma multa milionária, R$100 mil por dia, porque eles estão mantendo um movimento justo, legítimo, tá? E que tem o apoio, sim, de toda a comunidade escolar do município de Natal. Fica um apelo aqui, primeiro ao juiz, né, o desembargador, na realidade, que deu essa determinação de retorno imediato. Abra um canal, desembargador, de negociação, ajude a esse processo de negociação, chame a prefeitura, chame os educadores, o SINT do RN, e tente negociar uma saída honrosa para o movimento dos educadores e também principalmente para os estudantes de Natal que estão ansiosos em ter o retorno às suas aulas presenciais. Esse é o apelo que nós fazemos aqui ao desembargador Cícero, para que ele faça não a intervenção no movimento, mas faça uma intervenção no processo de negociação. E a segunda greve legítima, uma greve também justa, é a greve deflagrada nos últimos dias do pessoal da saúde do município de Natal. Então, as unidades básicas de saúde, as UBS, estão paralisadas, na sua grande maioria, no município de Natal, uma adesão muito, muito forte do pessoal da saúde, né, ao movimento de greve, e uma greve justa, Pedro, que faz 8 anos que os funcionários da saúde do município de Natal não têm reajuste salarial. A sua database, que agora, no mês de abril, não é respeitada e não é feito reajuste salarial. Nós vivemos num país, infelizmente, com a inflação acima de 10%, que está corroendo, né, o poder aquisitivo e os salários dos trabalhadores em nosso país. Então, aqui fica também um apelo ao prefeito Álvaro Dias, né, abriu agora, a gente está sabendo que abriu agora de meio-dia uma negociação com a saúde do município de Natal e que ele consiga construir, junto com o movimento sindical, uma saída aí para atender, né, as reivindicações do pessoal da saúde do município de Natal. Então, esses seriam as nossas falas iniciais para poder a gente, agora sim, Pedro Lopes, a gente entrar na nossa conversa, no nosso debate. Eu falei aqui há poucos minutos atrás, Pedro Lopes é um auditor fiscal de carreira, concursado no Rio Grande do Norte, tem atuação de mais de 15 anos, né, Pedro? 15 anos na Secretaria de Tributação, ex-presidente do Sindicato dos Auditores, ex-diretor da nossa Federação Nacional do Fisco Estadual e ex-controlador-geral do Estado, agora no governo da professora Fátima Bezerra. Pediu licença, porque a lei eleitoral, ele se filiou ao Partido dos Trabalhadores recentemente e é pré-candidato a deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores. Pedro, a parte política vamos deixar para o finalzinho. Vamos começar pela parte administrativa e a sua passagem lá na Control. O combate à corrupção. Corrupção é um mal do nosso país. A gente tem um movimento no Rio Grande do Norte, inclusive um movimento articulado, né, de combate à corrupção, que é o MAR, e a gente tem que estar sempre preocupado com a moralidade, com a legalidade nos atos administrativos do poder público.
A Control é um órgão de controle interno. Ela faz o acompanhamento de todos os processos de aquisições de serviços, de contratações, de compras de materiais do governo do estado do Rio Grande do Norte. E acompanha também essa situação, o respeito e a condição financeira do estado à lei de responsabilidade fiscal. Como é que foi, Pedro Lopes, essa sua experiência à frente da Control? Quais foram os principais trabalhos que foram desenvolvidos, tanto preventivamente, né, antes do processo licitatório, como corretivamente, fazendo acompanhamento e as auditorias na execução dos principais programas no âmbito do governo do estado do Rio Grande do Norte? Seja muito bem-vindo, Pedro Lopes. Olá, boa tarde a todos, boa tarde, Heloísa, boa tarde, Fernando, agradeço o convite, tá? Boa tarde a todos que nos acompanham. No caso, só fazer uma pequena correção, Fernando, na verdade foram 15 anos do movimento classista, né? 13 anos no nosso Sindiferne, dos quais eu fiquei 4 anos como presidente e 2 anos como diretor do parlamento, né, do Fisco Estadual Brasileiro, né, na Fisco, 15 anos, no caso, como auditor, 24 anos, né, auditor fiscal do Estado, 24 anos, entrei em 98, né, já faz um tempinho já, né. Mas, assim, eu tive uma passagem pela controladoria que assim, eu fico muito feliz, assim, pela questão do campo de atuação, né? Nós, auditores fiscais, atuamos no campo da receita pública, né? Da cobrança do imposto, combatendo a sonegação fiscal, e eu fui designado pela governadora para atuar no campo da despesa pública, né? No outro lado, né? No lado do gasto, né? E essa questão, falando especificamente, né, do combate à corrupção, foi uma das tarefas que mais atuamos dentro do governo do Estado, tá? Agora, eu penso que eu coloquei, assim, como gestor, porque cada gestor ele tem um tom, dá um tom, né? Você citou, inclusive, o Alexandre, né, que foi o controlador que eu sucedi, muito competente, uma pessoa altamente responsável, me ajudou muito porque ele deixou a controladoria, ele fez um processo de transformação na Controladoria Geral do Estado, deixando um patamar acima, então facilitou muito minha vida, porque eu já peguei uma controladoria já reestruturada e dei continuidade, e deixei um patamar mais acima ainda, né? Eu acho que a gente sempre tem que estar atuando para sempre deixar no degrau acima, ter uma continuidade positiva de resultados, né? Então, o que é que eu coloquei como diferente, assim, qual foi o meu toque de gestão? Foi nas ações preventivas, né? As ações preventivas. O primeiro ano de governo, inclusive, abrimos 9 auditorias no governo, né, para observar os principais contratos, né, o contrato do sistema do programa do Leite Potiguar, os contratos do Restaurante Popular, a auditoria no Detran, a auditoria na SEASA, fizemos a auditoria na Arena das Dunas também, no contrato de concessão da Arena das Dunas, entre outras auditorias, né? E o que eu coloquei muito, né, para a equipe é que não adiantava, né, deixar o leite derramar, não adiantava chegar depois do dinheiro ter sido desviado, ter havido desperdício do recurso público, né? Que tantos nossos colegas auditores trabalham, atuam com muita retidão, com muita energia para poder arrecadar, e a despesa ela não pode ser gasta de forma inadequada, né? Então nós fizemos uma atuação muito preventiva, né? Essa acho que foi a marca da nossa gestão, foi atuar nas origens do contrato para evitar o problema, né? Eu tive uma sorte também, e eu reputo muito isso, a linha de condução da governadora Fátima Bezerra, né? Teve total liberdade de atuação dada por ela, também eu estava cercado de secretários também muito corretos, muito voltados a entregar resultados para a administração pública, para a sociedade. Então, isso nos ajudou bastante nas nossas intervenções e atuações para poder evitar desperdício de dinheiro público. Então, graças a Deus, o nosso governo ele foi um governo, enquanto eu estava à frente, foi um governo que atuou com muita retidão, correção, e atuou principalmente para evitar qualquer tipo de má conduta, né? E só para finalizar, dando aqui um exemplo, Fernando, nós acompanhamos diretamente uma compra muito sensível do Poder
público, que é a compra do sistema de alimentação do sistema penitenciário, né? Havia muita perda de recursos público, pagávamos, não era tão caro, mas pagávamos em torno de R$16 por dia por alimentação, não por refeição, por dia se pagava para cada detento, se pagava R$16, entre almoço, café e janta, pagava R$16. Entramos, não tinha, de 10 contratos, 8 estavam formalizados, somente 2 estavam formalizados, 8 sequer tinha contrato, se pagava por indenização, e uma das primeiras providências do governo foi tentar, pelo menos, transformar isso num contrato, num papel, né, num pacto entre as partes. E aí você pode até me perguntar, né, mas se não tinha contrato, como é que vai fornecer? Tinha que fornecer, né, não podia deixar os detentos sem alimentação. No outro dia ia ser um caos no estado do Rio Grande do Norte, né, de deixar o pessoal passando fome, não tinha nenhuma. Então você paga aí, nessas situações, o governo paga por indenização, né, executa a despesa e paga por indenização. Então fizemos, no primeiro momento, uma atuação para transformar isso num contrato, um pacto formal, e abrimos uma licitação, né? Durante a licitação, nós percebemos que havia algumas cláusulas que restringiam a competição. E lá na frente, isso foi no primeiro ano do governo, 2019, essa restrição de competição, eu fiz uma ampla divulgação com os fornecedores do restaurante popular para que eles participassem naquela licitação do sistema penitenciário. Tivemos mais de 15 propostas e por uma cláusula que estava colocada lá nos contratos que foram feitos lá ainda em 2018, houve uma restrição e nós tínhamos um vencedor com 32 milhões anuais de contrato e esse vencedor foi eliminado, depois o segundo com 34 foi eliminado, depois o 36 foi eliminado, e estava caminhando para uma empresa que ia cobrar 50 milhões de reais. Nós simplesmente fizemos uma atuação, implodimos esse processo por vício de origem, tá? Começamos uma nova licitação, depois fizemos mais 3 emergenciais, Fernando, mas usando os princípios da administração pública, lá no artigo 37, os princípios da concorrência, da publicidade. Bom, em resumo, Fernando, nós temos hoje contratos assinados mediante licitações e o valor que nós pagamos hoje, 4 anos depois, é R$12 por dia. Tá? São 15 milhões de economia para os cofres públicos somente nesse contrato de sistema de alimentação penitenciário. Excelente, Pedro, excelente aí a sua explicação. Eu acho que esse é o caminho, né? A gente sempre está sendo regido pela Constituição, tem aquela siglazinha LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, transparência, né? E eficiência. Eu acho que a gente tem que estar sempre seguindo isso aí, a Control tem um papel fundamental nesse aspecto. Pedro Lopes, as auditorias, elas sempre encontram irregularidades. Essas irregularidades são cometidas por agentes públicos, né? E, às vezes, elas caracterizam improbidade administrativa. Esses relatórios de auditorias, eles foram entregues, né? Eu sei que foram entregues, por exemplo, do Arena das Dunas ao Poder Legislativo, que fez uma CPI que acabou em pizza, né? Infelizmente, a CPI do Arena das Dunas, a Control fez um trabalho bacana, né, junto com a Secretaria de Infraestrutura, com os técnicos lá, foi feita uma força-tarefa, se encontra um resultado, existe uma economia real, né, e termina uma CPI em pizza, onde um relatório não foi apreciado por decorrência, segundo os parlamentares, porque foi perdido o prazo para a apresentação do relatório da relatora, a deputada Isolda. Eu pergunto, Pedro, além dessa interlocução com a Assembleia Legislativa, no caso do Arena das Dunas, foi feita a interlocução também, né, com o Ministério Público? As auditorias, eles eram entregues, né, os seus relatórios, né, para o marco, né, que é um movimento articulado de combate à corrupção, isso nos casos específicos que foi comprovada a malversação dos recursos públicos.
Ô, Fernando, existe um rito, né, que é seguido, né, quando nós concluímos uma auditoria e nessa auditoria nós encontramos irregularidades, o controlador, que é o representante do Poder Executivo, do representante do controle interno do ente, né, do poder, no caso aqui eu era o representante até o dia 1º do Estado do Rio Grande do Norte, eu tenho o dever inclusive constitucional, sob pena até de responder solidariamente, né, pelas irregularidades, para comunicar ao Tribunal de Contas, né, do Estado, principalmente o Tribunal de Contas do Estado, mas temos a praxe de, além de, ao concluir o relatório, comunicar o gestor da pasta, nós também fazíamos a comunicação ao Tribunal de Contas do Estado e, em alguns casos, dependendo da situação, ao Ministério Público. Então, essa foi só todas as nossas práticas, elas seguiam com essas comunicações. Só que o nosso trabalho, ele não se restringia a concluir a auditoria e promover as comunicações. Poderíamos até parar aí, sabe, Fernando? Podia ter ficado só por aí. Mas a gente também fazia uma atuação junto ao gestor para corrigir o problema, né, fazer a correção do problema. Nós gerenciamos o governo do Estado, né, isso aí foi uma política da governadora, olhando para frente, não olhando para retrovisor. Então, por exemplo, quando nós auditamos o sistema de restaurantes populares, nós percebemos que muitos fornecimentos eram para alimentações que não eram entregues. Então, tinha um contrato fixo, por exemplo, para 800 refeições diárias, e a partir dessas nossas auditorias que fizemos junto com as setas, né, verificamos que a média era de 400, média de 500, eventualmente batia a demanda com o fornecimento contratado. Geralmente, esses fornecimentos, a contratação era superior ao valor que ao necessário pela população, que a população buscava, né? Então, nesse sentido, a gente promovia imediatamente as correções. Pela legislação da 866, a gente só podia reduzir até 25% os quantitativos, mas nas licitações seguintes, e aí fizemos renovações de licitações ao longo desses 3 anos, fazíamos já compras em cima de quantitativos adequados para o consumo, né? Sem comprar. Aí onde você entrou, Fernando, falou um pouco lá atrás sobre a questão do desperdício, né, do dinheiro público, da eficiência do gasto público. Então, na hora que você contrata para 1.000 refeições e só tem 300 pessoas se alimentando, há um desperdício de dinheiro público, a ineficiência do uso do recurso público. Então, nós promovemos todas as correções, né, nesses contratos. Então, além da auditoria propriamente dita e as comunicações, a gente fez intervenções junto com os órgãos e colaboramos com os órgãos para também promover essas correções e, assim, a gente economizar no uso do recurso público. Muito bem, Pedro. Inclusive, a oposição à governadora Fátima tem ido agora para a imprensa dizer que o governo do Estado está diminuindo o programa de restaurante popular, né? É uma narrativa completamente diferente da que você está dizendo. Na realidade, foi feita uma correção, foi estancado, né, um desperdício de dinheiro público em função de uma demanda real hoje nos restaurantes populares. Esse dinheiro que foi pago a mais, Pedro Lopes, não é improbidade administrativa, não, porque não foi feito uma comunicação direta ao Ministério Público para que fossem, vamos dizer, responsabilizado, né, essas pessoas devido a essa improbidade administrativa, se ela ocorreu. Olha só, boa parte desses restaurantes, Fernando, eles foram abertos em 2018, um pouco antes, inclusive, da campanha eleitoral. Isso aí ensejou a abertura até de processo contra o governador da época, né, pela abertura, investigando se houve abuso de poder econômico, né, durante a fase eleitoral. Qual foi o grande problema? É que foi aberto assim, ó, abriu-se, vamos colocar um restaurante lá na comunidade de Ceará-Mirim e vamos botar 300 refeições, e na comunidade de João Câmara, 400, na comunidade de Venhaver, 800, assim, não houve um estudo preliminar da demanda efetiva. Houve, ao nosso ver, uma abertura de restaurantes, uma quantidade expressiva
de restaurantes abertos com quantitativos sem um estudo prévio. No nosso governo, em partir de 2019, nós fomos verificar a real necessidade de manter esses restaurantes e mantivemos os restaurantes, tá? Só que verificamos que os quantitativos eles estavam em excesso e fizemos as correções. Também fizemos as comunicações, tá? Em relação ao pagamento do contrato, a gente tinha que pagar pelo que estava pactuado. Em tese, aí eu não vou entrar no mérito, Fernando, se houve alguma irregularidade, uma intenção, né, preliminar na hora que foi feita essa contratação. No mínimo, houve ineficiência. Isso aí eu afirmo em qualquer lugar, tá? Mas, assim, na hora que há um contrato assinado com a empresa para fornecer 1.000 refeições, teoricamente, a empresa ela disponibilizou aquelas 1.000 refeições e o Estado teria que pagar aquelas 1.000 refeições. Então, nós vínhamos pagando de acordo com o contrato. Quando nós verificamos que havia uma contratação acima da demanda efetiva, promovemos as correções em torno de 25%, que é exatamente o que a legislação nos permite, e fizemos a diminuição do valor a pagar para essa nova contratação. E assim que houve a primeira oportunidade de fazer a licitação, nós promovemos a correção. Então, na verdade, existe muita politicagem, né? Tudo que nós fizemos, nós não tiramos alimento de nenhum cidadão que precisa do restaurante popular. Pelo contrário, nós atestamos que o restaurante popular é um programa bom, é um programa necessário, infelizmente necessário, Fernando, né? Porque se todos nós tivéssemos emprego, renda e etc., nem precisaríamos ter um restaurante popular. Quem sabe daqui a 10 anos a gente acabe mesmo, se o nosso estado, Rio Grande do Norte, for pujante, tiver todo mundo trabalhando, ganhando sua renda, e a gente não precise desse tipo de programa, que hoje é necessário, tá? Mas nós reconhecemos a necessidade, mantivemos, agora fizemos apenas a adequação, e no caso o Ministério Público já está apurando algumas irregularidades, a partir daquela iniciativa de abrir restaurantes um pouco antes do processo eleitoral de 2018, como também a partir dos relatórios que nós encaminhamos, tanto para o Tribunal de Contas, como também ao Ministério Público. Perfeito, Pedro. Vamos dar uma andada aí para frente, porque a pauta aqui é extensa. Você, como controlador, foi chamado a participar dessas negociações com os servidores públicos. A gente falou aqui do município de Natal, que está saúde em greve, educação em greve, luta justíssima dos servidores, mas isso ocorreu agora também no governo do Estado. E foi feita a negociação com os educadores, né, onde foi feito um acordo para a implantação do novo piso, de forma escalonada, chegando ao final do ano com os 33% no contra-cheque dos servidores. Isso aí gerou um impacto, Pedro, vai gerar um impacto no final de aproximadamente 500 milhões, olha só, 500 milhões de reais, né, de aumento na folha de salários do Rio Grande do Norte. Foi feito também um processo de negociação, mais antes um pouquinho, com os servidores da administração direta. Justíssimo reajuste de aproximadamente 15%, 15% a 16%, atingiu 35 mil servidores, mas com impacto também financeiro de aproximadamente 280 milhões por ano a mais na folha de pessoal. A Polícia Civil e Militar, a Polícia Civil não houve repercussão financeira, eu queria também perguntar isso a você, e a Polícia Militar houve uma antecipação com impacto financeiro na folha. Pedro Lopes, a grande dúvida de todos, tá? Volto a dizer, justíssimas, e foi muito bacana o processo de negociação. Mas o grande medo de todos, né, que moram no estado do Rio Grande do Norte, inclusive dos servidores do estado, a partir do próximo ano, o governo do estado vai ter condições de honrar com esses compromissos firmados agora em 2022. A lei de responsabilidade fiscal, né, foi rasgada em função da necessidade de se atender justamente essas categorias, ou a gente vai ter, o próximo ano, uma condição financeira idêntica, né, ao que foi feito nos últimos 3 anos, que foi o grande feito da governadora Fátima Bezerra, foi ter equacionado o caos financeiro do estado do Rio Grande do Norte, no tocante principalmente ao pagamento dos servidores públicos, 4 folhas em atraso, e
também um atraso significativo de pagamento de fornecedores. Meu amigo, próximo ano é administrável ou não? Vamos lá, Fernando. Primeiro, eu quero só esclarecer que o governo do Estado ele não descumpriu a lei de responsabilidade fiscal, tá? Aí é uma questão um pouco técnica. A lei de responsabilidade fiscal, ela permite que você faça, mesmo estando acima do limite prudencial ou limite legal, né, que é o caso do nosso Estado, ele permite que você faça recomposições salariais. O que é recomposição? É você dar a variação de salário até a inflação, para manter o poder de compra, né, do servidor. O que passa da recomposição, aí seria considerado reajuste, né? Então, a lei de responsabilidade fiscal, ela proíbe reajuste salarial. Então, nós fizemos recomposição, ou seja, nós concedemos até a inflação. Então, não houve infração à lei de responsabilidade fiscal que o governo, ele cumpriu, vem cumprindo, e inclusive, nesse sentido, Fernando, nós quando entramos no primeiro quadrimestre de 2019, o indicador foi de 66% do Poder Executivo. O comprometimento de pessoal em relação ao Poder Executivo foi de 66%. Agora, no último quadrimestre de 2021, o comprometimento foi de 54%, em cima de uma nova metodologia que, teoricamente, aumentou 2 pontos. Se fosse pela metodologia anterior, o nosso comprometimento seria na casa de 52,5%. Então, a gente vem reduzindo de forma gradual, sustentável, o nosso comprometimento na lei de responsabilidade fiscal, tá? Então, assim, não houve descumprimento porque nós demos recomposição e estamos fazendo políticas de redução de comprometimento e baixamos mais de 14% só na nossa gestão de 2019 para cá. A sua pergunta, ela é muito, muito importante, tá? E eu quero tentar explicar o seguinte: o governo do Estado, na hora que ele decidiu ano passado fazer as concessões, nós disponibilizamos. Assim, primeiro foi uma coisa incrível, né? Desculpa o termo incrível, mas foi incrível nós recebermos um Estado, né, em 2019 quebrado, com servidores com até 4 folhas em atraso, outros com 3 folhas em atraso, que é o caso dos auditores fiscais ativos, eram 3 folhas, servidor que ganhava mais de 5 mil ficou com 4 folhas em atraso, e os demais servidores, exceto daqueles órgãos que tinham arrecadação própria, com 2 folhas em atraso, quase 1 bilhão, né, em débitos com servidores e mais 1 bilhão de débitos com bancos e etc. Assim, um desastre total no Estado. Então, é evidente que nos 2 primeiros anos não se podia nem... Ainda depois teve uma pandemia a partir de 2020. Então, nos primeiros 2 anos, não havia o que se pensar em dar qualquer tipo de recomposição. A nossa meta era pagar em dia e tentar pagar os atrasados dos servidores, né? Quando o cenário começou em 2021, meados de 2021, a gente começou a ver um cenário favorável de pagamento dos atrasados. Já pagamos, inclusive, 90 mil servidores dos 100 mil, já estão com seus salários em dia. Só falta o último grupo, agora em maio, vai receber, e não vai haver mais servidor com salário atrasado. A governadora, ela deu um comando ao planejamento para verificar se havia espaço fiscal para a gente poder contemplar outras categorias, né? Porque já tinha feito uma recomposição na segurança pública em 2019, né? O servidor da segurança pública, e os professores tinham a lei do piso. Mas o piso aplicou em 2019 e 2020, não teve em 2021, foi 0 o reajuste. Pois bem, o planejamento abriu um espaço fiscal vou falar em números anuais, tá? De 800 milhões. Ele disse, vamos botar aqui, a receita líquida deve crescer, a receita corrente líquida deve crescer 6%, vamos ter mais de 6%, então vai ter um espaço para a gente poder ampliar a folha, cumprindo, inclusive, o pagamento do último atrasado, que só esse atrasado agora, 2022, Fernando, vai dar 330 milhões de reais do nosso recurso para pagar a conta de 2018. Mas o planejamento, o Aldemir, altamente competente, disponibilizou 700 milhões ano, até 800 milhões ano, a gente tem como encaixar na folha, tá? E aí, todas as negociações, eu participei de 16 negociações. Na verdade, eu participei de todas essas da direta, foram 14 categorias que eu tive a missão pelo Comitê de Gestão de negociar com os sindicatos e levar até a Assembleia Legislativa e levei até a implantação, porque o meu trabalho só parou quando estava tudo implantado na folha de março, né? Então, eu negociei com as 14 categorias que foram contempladas no ano passado
e também participei diretamente dos professores e da Polícia Civil. Também participei desses dois, ativamente dessas duas negociações. Bom, aonde foi que teve um problema? Aí eu vou direto ao problema. Todas essas negociações das 14 categorias não estavam dentro da nossa programação dos 800 milhões. Dentro desses 800 milhões, também tínhamos uma programação de 12% para o piso dos professores, porque isso a gente fez uma estimativa no ano passado, mais ou menos em agosto, né? Em agosto. Então, a gente estimava ali que podia dar em torno de 10%, estourando 12%. Então, esses 800 milhões já cabia, né? Já cabia exatamente atender professores, as 14 categorias, e a gente prosseguir normalmente. Houve uma surpresa, tá? O piso foi alto, deu 33,24%. Então, o governo do estado teve que sentar com os professores. A governadora Fátima, apesar de ter sua origem, né, ser uma governadora, ter feito uma trajetória política com a bandeira da educação, ela, como governadora, teve que sentar, mesmo desejando valorizar o professor, mas ela teve que fazer uma negociação com os professores para poder encaixar, porque o impacto do professor não é de 500 milhões, não, é 1 bilhão. O impacto de implantação dos 33% é de 1 bilhão de reais, tá? Então, a gente implantou somente 500 milhões esse ano e deixou um pouco mais de 500 milhões e deixou os demais para a partir de 2023, dentro da negociação do piso, tá? Então, assim, houve um pequeno estouro, mas esse estouro não foi provocado pelo governo do estado, foi pela surpresa do índice do piso nacional. E aí o governo não cedeu aos 33, que ele não tinha capacidade de colocar os 33. A gente conseguiu dar 33 para quem estava abaixo do piso e para quem já ganhava acima do piso, a gente deu os 15% de recomposição, porque esses 15% é recomposição, que é a inflação de 2020, que a última dele tinha sido 2020, então a gente botou a inflação de 2021 e mais a estimativa da inflação desse ano 2022. Então, a gente botou os 15,02% como estimativa. Então, assim, está sob controle, Fernando, eu posso lhe assegurar, tá? Por quê? Porque o governo realmente ele fez um fracionamento que não tinha como encaixar os 33,24%, 100%, a partir de janeiro, como a lei previa, para todos. Então, a gente só implantou 15% e, para 2023, faz a implantação dos demais. Isso quer dizer o seguinte, esse ano está tudo dentro do programado, com esse ajuste, está dentro do programado, mas em 2023 a gente entra já com uma conta um pouco mais forte com os professores. Teve uma negociação última, realmente, que foi também uma surpresa, que não estava na programação, que foi os 10%, né, para a Polícia Militar. Então, entra um pouco mais forte a folha da Polícia Militar, mas, assim, é um ano que a gente poderia já avançar com outras recomposições, talvez, assim, fazendo análise política, né, econômica. O ano 2023 vai ser um ano de adequações dessa negociação de 2022, e a partir de 2024 a gente voltar a promover o governo do estado, se for um governo que tem uma pauta para valorizar também o trabalhador do serviço público, conseguir espaço fiscal para poder fazer novas recomposições para os demais servidores do serviço público estadual. Pedro, Itapuã, eu vou pedir a você, Itapuã, que a gente deu uma atrasadinha no início, que você nos dê aí pelo menos mais 5 minutinhos, fecha aí os 10 minutos para frente, para eu conversar com o Pedro aqui sobre a questão política, tá bom? Ok, amigo, muito obrigado, meu amigo Itapuã. Vamos lá, Pedro Lopes. Eu fiquei preocupado com a fala, viu, Pedro? Fiquei preocupado, mas a gente vai conversar mais depois, lá na frente. Fiquei preocupado, 2023 vai vir dureza. Mas vamos para frente. Pedro Lopes, você vem do movimento sindical, 15 anos de movimento sindical, 24 anos de físico, desculpa, porque eu troquei realmente as bolas aqui, hein? Pensei que você fosse mais novo no físico. Mas 15 anos de movimento sindical, mais 9 anos de físico aí, 24 anos de serviço público, e você se agora entra na política partidária. Primeira, se eu acho, que eu acredito, seja a primeira filiação partidária, Partido dos Trabalhadores, e vai tá como pré-candidato a deputado estadual. De antemão, já digo, Pedro Lopes, que é legítima essa sua postulação, tá? Você tem uma história aí em defesa dos servidores públicos, do serviço público,
sempre teve uma atuação não só olhando no seu umbigo, mas olhando o conjunto da sociedade. Super legítima a sua postulação. Você entra numa pré-campanha defendendo aí, né, o Estado democrático de direito, defendendo o Estado de bem-estar social, assim a gente acredita, mas também com uma experiência muito forte agora, recente, né, de combate à corrupção e o desperdício do dinheiro público. Uma pergunta que não quer calar, Pedro, não quer calar. Você se sente à vontade de vir com essa marca e se filiar ao Partido dos Trabalhadores? Partido dos Trabalhadores, esse que vai ter que se defender muito nessa eleição sobre a questão da moralidade. A Lava Jato, apesar de todos os seus problemas hoje, né, já apontados pela Justiça, pelo Supremo Tribunal Federal, e que houve utilização, né, do poder judiciário como estratégia política de eliminação, né, do nome de Lula para as eleições passadas, mas, ao mesmo tempo, a Lava Jato teve, sim, um resultado espetacular. Só de acordo de leniência, né, fruto de devolução de 6 bilhões de reais de devolução para a Petrobras, com a corrupção que foi feita naquela empresa pública, né? Você vai ter dificuldade, Pedro Lopes, de conviver com essa situação, ou você está com um discurso já pronto e afiado em defesa da moralidade no PT? Bom, Fernando, eu estou muito tranquilo, né? Assim, eu acho que eu estou até no partido certo, né, para poder combater corrupção. Até porque no Brasil se combateu corrupção nas gestões do PT, né? Nas gestões do PT. Veja que todos os fortalecimentos dos órgãos de controle, seja Ministério Público Federal, seja Polícia Federal, seja Controladoria Geral da União, foram realizadas durante o governo do PT, né? O fato de você ter corrupção durante uma gestão do PT, isso não desabona em nada o PT. Até porque teve corrupção em governos do PMDB, teve corrupções no governo do PSDB, teve corrupções no PL, teve corrupções no PP, teve corrupções no PSB, tem corrupção em todo local no país. Tem corrupção dentro do fisco, tem corrupção dentro da área médica, tem corrupção dentro do Poder Judiciário. A corrupção, infelizmente, ela está em todos os segmentos. Mas a gente não pode misturar as corrupções são feitas por pessoas e não por instituições ou por categorias. Então, nós temos, infelizmente, colegas que eventualmente podem se desvirtuar. Mas não é Fernando nem é Pedro. É aquele CPF. A gente não pode dizer que todos os auditores fiscais, ou todos os professores, ou todos os juízes, ou todos os promotores são desonestos, porque um CPF, e ainda bem que é minoria, não é a maioria, mas é a minoria, aquele CPF teve uma conduta inadequada, tá? Então, assim, eu estava no governo do PT, e digo assim, que nós atuamos com muita correção, com muita probidade, e eu tive total liberdade da governadora Fátima Bezerra para promover todas as correções que fossem observadas no teor de processo. Enfrentamos, inclusive, Fernando, uma CPI altamente política, né, sobre 12 contratos que minha equipe, inclusive, de forma preliminar, por orientação da governadora, acompanhou desde o seu nascedouro, né? E eu não tive nenhum problema e não hesitei em um momento de ir para a televisão e dizer que aquela CPI era politiqueira e defender todos os contratos, porque estavam todos limpos. Eram contratos, eu até disse numa sessão lá de CPI, olha, para ter corrupção tem que sobrar dinheiro. Todos esses contratos que nós pactuamos durante a pandemia, especialmente esses 12 que estão aí na CPI, eles... sei lá, se a média da contratação era 10 milhões, a gente contratava por 8, contratava por 9, a gente contratava até mais barato. E o serviço era executado, e era executado com uma fiscalização rigorosa. Então, como é que tem corrupção? Não tem corrupção. Então, por isso que eu estava muito tranquilo, e desde o primeiro dia, olha, essa CPI não vai dar em nada. Teve até um relatório paralelo, que foi
político, né, porque a oposição tinha maioria, pegou o relatório da minoria, do deputado Francisco, negou, jogou no lixo e botou outro na mesa, é esse aqui, pronto, e aprovou. Mas foi uma aprovação sem qualquer embasamento técnico, não vai prosperar porque não tem nenhum conteúdo. Então, assim, eu fico muito tranquilo porque o PT, ele é um dos partidos políticos que mais promoveram ações de combate à corrupção, né? E eu estou no local certo, tá? Ali teve muita mídia, teve muita exploração, teve muita política, nós sabemos disso, né, de depreciação de um partido para poder entrar outro partido. Então, houve exageros, né? E esses exageros levaram à extrema-direita, né? Levaram o país para a extrema-direita. Eu acho que todos nós perdemos, o país perdeu. Está aí o resultado. Quantas pessoas morreram por causa do excesso da política, né? A excessiva política de depreciação de um partido político por outros partidos que não tinham nenhuma, que eram muito piores, se você entrar nos históricos, né, de corrupção desses integrantes desses partidos que estavam lá na linha de frente, eram assim muito piores do que históricos de corrupção de algum membro do PT. Então, assim, problemas não são de instituições, não são de partidos, não são de categorias, são de pessoas. Então, vamos ter que lidar com todo tipo de pessoa, e estou no local certo, fico muito confortável de estar dentro do PT, principalmente, não apenas pela questão do combate à corrupção, pela liberdade que eu tive, mas por ser um país que defende exatamente o estado de bem-estar social, a social-democracia, e é com essas bandeiras que eu me identifico e pretendo entrar na política, e me sinto pronto, viu, Fernando, por toda essa experiência no movimento classista, essa experiência no governo, me sinto muito pronto para essa nova missão. Pedro Lopes, vamos dar continuidade. Por que deputado estadual e não deputado federal? Eu pensava até que você ia ser candidato a deputado federal, porque você teve uma atuação muito bacana como diretor parlamentar da FENAFISCO lá em Brasília, e trabalhou muito fortemente com uma das bandeiras mais importantes do país, né, no seu aspecto econômico e no seu aspecto de justiça social, de combate às desigualdades sociais, que é a proposta da reforma tributária solidária, né? Que é uma bandeira forte da FENAFISCO a nível nacional. Por que deputado estadual e não deputado federal? E já emendando, porque a gente só tem mais 5 minutinhos, o que é que você acha dessa federação? Juntou-se PT, PCdoB e PV, né? E agora trabalham, uma coligação de no mínimo 4 anos, vão trabalhar em frente aí para poder viabilizar eleitoralmente as suas candidaturas. Fernando, essa minha decisão, ela tem um pouco de pragmatismo, tá? Assim, eu gosto de dar um passo de cada vez. Eu também me sintaria muito seguro, né? Até por essa experiência que eu tive em Brasília, atuando no Congresso Nacional, quando eu fui diretor de parlamento do Fisco Estadual Brasileiro, eu era quase um parlamentar do Fisco, né, estadual brasileiro, tive uma atuação muito dentro do Congresso Nacional, conheci muito os seus meandros de funcionamento e fiz a boa política, viu? E fiz a boa política, inclusive, só dando aqui um parênteses, uma votação da reforma da Previdência de 2018, lá da época do presidente Michel Temer, na votação, a sessão parou 10 minutos porque o relator ligou para mim para poder conversar, porque a gente tinha feito uma trava de uma votação de uma base deles, ele tinha conseguido feito uma articulação por meio de estratégia, né, de poder, assim, uma estratégia interna que ele montou, né, lideranças que impediram que aquele parlamentar líder da base do governo votasse com o governo. Então, parou até 10 minutos a votação para conversar comigo, para a gente abrir uma negociação futura que passou até pela regra de transição, mas no dia seguinte houve aquele escândalo da gravação, né, do presidente Temer lá com o JBS, aí a reforma morreu a partir daquele momento, tá? Mas, assim, a federal, nesse momento, é um passo muito largo para o meu tamanho, né? Então, eu também me identificaria muito tranquilamente com o federal, mas é um passo muito largo, eu não tenho estrutura, assim, tenho que reconhecer, não tenho estrutura nesse momento para ir para um pleito federal. Então, vamos começar por um pleito estadual,
Temos muito que fazer aqui no nosso estado para contribuir com o nosso estado, seja no governo Fátima Bezerra, seja no governo outro, se a população escolher, né? Mas temos muito a contribuir, seja do lado, né, sendo da base do governo, seja uma oposição, mas fazendo, se for oposição, fazendo uma oposição construtiva, efetiva, né? Eu acho que a oposição nossa foi muito rasteira, a oposição ao nosso governo, entrou em questões menores, questões que não traziam resultados efetivos para a própria administração pública e para a sociedade, tá? Então é isso. Então foi uma decisão mais pragmática e estou muito seguro, né? E vamos trabalhar muito firme para poder ocupar esse espaço na Assembleia Legislativa. Pedro Lopes, você me dizia em off, antes da entrevista, que a federação PT, PCdoB, PV aqui no Rio Grande do Norte teria que ter 400 mil votos para fazer 6 deputados estaduais, né? E que, no mínimo, cada deputado desse a ser eleito deveria ter aí na faixa de 15 a 20 mil votos cada nome desse. Você acha viável? A federação vai fazer esses 6 nomes? E o rolo compressor do Ezequiel, né? Ezequiel tem aí no PSDB uma nominata de, se eu não me engano, são 12. 14, é? São 12 já deputados. 12 atuais, né? 12 atuais deputados estaduais. Como é que vocês estão avaliando essa situação? Pedro, já faça já as suas considerações finais, que a gente está caminhando para o final do nosso programa. Será uma grande batalha, né, Fernando? Porque realmente, para manter os 6, como você colocou, pelo menos 400 mil votos, e esses 400 mil tem que ser juntado com 25, né? Porque para estadual são 25, cada nominata são 25, ou da federação ou do partido, né? Então, esses 25 tem que somar essa quantidade de votos. Então, inclusive, eu vi até uns comentários sobre a preocupação desses 12 deputados da base, lá, da nominata do PSDB, se manterem, porque é muito voto, né? Porque tem que fazer o coeficiente eleitoral e a quantidade, e são poucas pessoas, porque tivesse aquela coligação com, sei lá, com 8, 9 partidos, e cada partido podendo colocar 25, né, por exemplo, aí você teria aí 300 pessoas trabalhando, juntando voto para aquela coligação, mas isso tem que ser feito em cima de 25. Então vai ser muito desafiador, né? Isso pode trazer alguns resultados, surpreender alguns resultados nessa eleição. Acho que o PT, o PV e o PCdoB fizeram bem, né, nessa unidade, porque são partidos que pensam muito próximo, né, tem a mesma linha ideológica. Então acredito que o importante da união também é a identidade de bandeiras, né? Então não dá para fazer a água e o vinho, né, assim, misturar. Então tem que ter essa unidade. Então acho que é uma federação que ela vai representar muito bem a social-democracia, tá? Com muita responsabilidade fiscal, mas com um olhar social e também um olhar econômico responsável, porque a gente, integrando tudo isso, a gente pode fazer um país melhor para todos. Então, Fernando, já fazendo as minhas considerações que você colocou, né, que a gente estourou o tempo, agradeço, Fernando, o espaço, a oportunidade, tá? Fico sempre à disposição. Agradeço a todos que nos acompanharam, a Heloísa também que está nos acompanhando, e até a próxima. Pedro Lopes, muito obrigado, nós é que agradecemos, tá? Foi muito bom um bate-papo honesto, transparente, tá? Volto a dizer, legítima a sua pré-candidatura, tá? E a gente deseja muita boa sorte para você nessa caminhada. Eu queria aqui, antes de terminar, Itapuã, mandar um abraço aqui para os aniversariantes do dia, né? Eu queria fazer uma menção aqui ao meu pai, se vivo hoje estivesse, estaria completando 89 anos, meu paizinho. Um homem que deixou um legado de honestidade, de trabalho. Começou, Pedro Lopes, na pobreza, lá em Porto Alegre, depois foi para Pau do Ferro, desde menino que trabalhou, né? E já chegou aqui em Natal com a profissão de alfaiate, depois virou comerciante, criou seus filhos com muita honra e com muita dignidade. Até me emocionei um pouquinho. Meu pai querido, um beijo grande no seu coração. Um abraço aqui para os que estão conosco, a arquiteta Rosa de Souza, que trabalhou conosco lá nas Setas. Um abraço, Rosa. Ao arquiteto Nilberto Gomes, Nilbertão, né? Um abraço grande, Nilberto, também Nilberto é do CAU, do Conselho de Arquitetos e Urbanistas do Rio Grande do Norte.
engenheiro Carlos Magno, vovô, conhecido como vovô. Um abraço, vovô. Um abraço grande para você, o jornalista Flávio Marinho, Franklin Machado. Um abraço aí, muitos anos de vida para todos vocês. A auditora fiscal Marluce, aposentada, fez aniversário ontem. E a nossa amiga Ângela Lins, de Currais Novos, esposa de Zé Lins. Um grande abraço, Ângela, para você também. Que Deus ilumine a sua caminhada. Ficamos por aqui, Pedro Lopes, ficamos por aqui, Itapuã, ouvintes, internautas do Potiguar Notícia, desejando a todos vocês uma feliz Páscoa, né? Que vocês aproveitem a passagem. Páscoa é passagem, né? Aproveitem esse momento para fazer reflexão, né? Para resgatar o amor, a solidariedade, a tolerância, a justiça, né? E principalmente a paz. Um abraço para todos vocês, feliz Páscoa, até terça-feira, se Deus quiser. Somos o Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Somos a marca da nossa economia, da nossa cultura e da nossa gente. Somos o único Potiguar Notícias, mas com diversos rostos que formam opinião. Somos milhões de potiguares atentos às notícias. Nossas linguagens se desdobram em diversos formatos e variadas plataformas. São mais de 2 décadas de transformação, engajamento, crescimento e história. O Potiguar Notícias cresce com a marca da inovação. Cresce com muitos desdobramentos, seja em texto, arte, rádio, TV ou redes sociais. Tudo para lhe ouvir. Tudo para falar com você. Com os mesmos valores que trouxe o Potiguar Notícias até aqui. Com a mesma visão que permite olhar o futuro com esperança em dias melhores para todos. Uma marca que nasceu com a obsessão pelo respeito, a diversidade, a liberdade de expressão e a criatividade. A marca Potiguar Notícias já surgiu fazendo comunicação integrada. Cresceu se comunicando com diversas plataformas, diversos jeitos e diversos pensamentos. Ouvir e falar com você é a missão da marca Potiguar Notícias. Ouça, veja e sinta